Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Ângela, essa é a nossa aula de história de número 18. O assunto é América Espanhola Independente, que tem relação com a aula 17, onde nós vimos a crise do sistema colonial da Espanha, das colônias espanholas na América Latina, e vamos ver agora os processos que levaram a esse contexto de independência aqui em alguns países da América Latina, ok? Então, qual é o contexto que nós estamos falando, né? Relembrando também alguns elementos que nós vimos na aula anterior. O contexto é que o processo de independência na América Espanhola, embora a gente fale em processo, na verdade são processos, né? Ocorreu de forma que os países, né, esses reinos que existiam aqui, né, melhor dizendo, eles foram experimentando uma série de situações que aconteceram ao longo do século 18. Essas situações elas levaram, né, a um contexto de algumas rebeliões, né, algumas contestações, né, da metrópole espanhola aqui na América Latina. Então a gente observa a ascensão de um conjunto de valores que questionava diretamente esse pacto colonial que existia, né? E o autoritarismo que essas monarquias exerciam. Né? É um contexto de reflexão, um contexto de influência, sobretudo daquilo que a gente já estudou lá no início das nossas aulas, que é o iluminismo. O iluminismo, aquele conjunto, né, de ideias e práticas que tentava repensar as a forma como o mundo estava organizado, como as sociedades estavam organizadas, né? Repensar isso à luz da razão, né? E onde se discutia muitas ideias. E essas ideias acabaram chegando também aqui e sendo pensadas, discutidas pelas elites da, da América da América colonial. E essas ideias defendiam o quê? Liberdade dos povos. Muitas ideias iluministas pregavam a queda de regimes políticos onde só uma classe fosse privilegiada, né? Onde só uma classe explorasse as demais. Então, são ideias que foram sendo pensadas e discutidas aqui também. Né? Essa imagem, essa pintura aqui representa um pouco isso, né? Alguns homens pensando essas questões. Né? Então, isso estava presente também no contexto da América Latina. Por quê? Porque nós temos aqui a figura de algumas elites, né? Aqui nós temos uma representação dos chapetones, né? Que era aquela elite nascida na Espanha e que vinha para os reinos aqui, os vice-reinos na América Latina, ocupar cargo de governança, né? Então eles eram figuras aí proeminentes dessa sociedade que estavam, né, explorando mão de obra escrava, etc. E outra questão também que estava colocando em xeque era o pacto colonial representado aqui nesse esquema que nós já vimos na aula passada, onde a colônia ela produz, né, tem produção agrícola, tem extração de ouro, matéria-prima, isso tudo vai diretamente para a metrópole por sua vez envia os produtos manufaturados para cá, né? E escravos também. Então essa relação aqui já não era bem vista, né? Por quê? Porque os reinos aqui na América Espanhola queriam ou negociar entre si ou ter liberdade comercial com outros reinos, outros lugares do mundo. Então esse é o contexto das independências, né? Essa, esse questionamento da ordem que estava colocada com a supremacia da monarquia espanhola aqui. Mas esses processos, eles ocorrem sobretudo também por conta dessa problematização das condições de vida que algumas pessoas, né, alguns grupos tinham nessa colônia. Né? A América Espanhola era uma colônia de exploração também. Né? Então as condições eram precárias, muitas pessoas exerciam trabalho forçado nas lavouras e também nas minas, né? Então é uma exploração que é representada aqui nessas figuras, aqui figuras de extração demonstrando a abundância de extração de ouro na América Latina, né? Aqui das minas, trabalho das minas feitas por escravos indígenas ou negros, aqui os indígenas trabalhando
nos espaços que ficaram conhecidos como encomendas, que eram grandes extensões de terra onde se plantava, né? Se exercia atividades de agricultura e pecuária. Então essa exploração toda aqui estava sendo contestada, né? Então surgem algumas manifestações que demonstravam essa insatisfação contra o governo espanhol, manifestações de caráter popular, né? Dessa população mais explorada. Então essas manifestações eram compostas essencialmente por indígenas, mestiços, né? As primeiras manifestações que surgem contestando as condições de trabalho na América espanhola. E, por exemplo, em 1780 nós temos um movimento que ficou muito conhecido, que ainda hoje é muito estudado, que é a revolta que foi liderada por um indígena que ficou conhecido como Tupac Amaru. Aqui a figura dele representada. É uma figura hoje ainda muito cultuada, né, por diferentes povos na América Latina. Ele foi responsável por um levante que repercutiu em diversas regiões no vice-reino do Peru. Aqui no mapa, destacado nessa cor marrom. Então, eles se organizaram, né, esses rebeldes, e resolveram atacar alguns chefes políticos locais, saquear as obrajes, né, as obrajes, aquelas oficinas têxteis onde os indígenas trabalhavam, né, de forma um trabalho escravo também. Então foi uma revolta bastante sangrenta, né, mas uma revolta que logo foi contida. Por quê? Porque no princípio esse levante, né, de caráter popular, ele teve um apoio das elites crioulas, né, os crioulos, os nascidos na América Espanhola, mas descendentes de espanhóis, e eles estavam bem satisfeitos com o governo, principalmente porque eles tinham que pagar altos impostos. Então era um problema muito sério a ser resolvido, essa questão dos impostos, a questão dos limites de comercialização, todos que a gente viu na aula anterior, né? Se você não viu, é importante ver aquela aula para entender o que a gente está falando aqui. Mas muitos desses crioulos, apesar de apoiar esse levante no início, eles ficaram preocupados com toda essa violência e decidiram então se colocar ao lado da coroa espanhola, se colocar ao lado, né, da monarquia espanhola no combate a esse movimento. Por quê? Porque eles queriam preservar os interesses deles. Eles viram que, né, não iam ter os seus interesses atendidos apoiando esses levantes populares, né, por mudanças, principalmente na questão das relações de trabalho. E eles exploravam o trabalho dessas classes aqui, né? Então, eles estão aqui na pirâmide social, né? Eles estão abaixo dos chapetones, que são os que ocupavam cargos de governos nascidos na Espanha, mas os crioulos estavam aqui acima dessas outras camadas sociais que eram exploradas. Então, eles tinham interesse em manter essa ordem das coisas, né? Então, esse conflito liderado pelo Tupac Amaru logo foi contido, os líderes que estavam envolvidos nas revoltas foram presos e executados, enfim, logo se conseguiu contornar essa situação, né? Aqui nós temos uma figura que exemplifica esses espaços das obrajes, né? As oficinas têxteis que exploravam a mão de obra indígena, né? Geralmente eram de propriedade dos crioulos aqui, ok? Mas quais foram então as condições para a independência, né? Como é que se deram esses processos, né? Quando se fala em América Espanhola, a gente tem que observar que os processos de independência eles ganham força de uma maneira mais significativa somente quando as elites coloniais, aquelas elites que nós estudamos na aula passada, elas despertam seu interesse pela separação política da Espanha. Eles observam que seria mais interessante se tornar reinos independentes, né? A partir do século XIX, então, 1800, com a invasão napoleônica na Espanha, lembram que a gente viu na aula passada, Napoleão invade a Espanha, impõe uma série de questões, aí vem as reformas borbônicas e etc. As elites crioulas aqui na América Latina, elas se fortalecem, né, de um certo modo, e passam a controlar alguns espaços de governo como as juntas governativas, né? Esses locais
essas juntas, onde eram decididas questões políticas, né, nas diferentes localidades existentes na América Latina, na América Espanhola, né. Havia muita divergência entre esses grupos, né, mesmo dentro da elite crioula tinha muita divergência com relação a como executar esses planos, mas eles tentavam, né, mudar essa ordem, tentaram repensar esse poder da Espanha sobre os vice-reinados aqui na América Latina. Então a gente tem o que? A gente tem essas duas elites aqui disputando o poder nesse contexto, né? Nós temos os chapetones, também chamados de peninsulares, que nós já vimos na aula passada, que são os espanhóis nascidos na Espanha, mas que vinham para cá ocupar um cargo da administração local. E nós temos os crioulos, descendentes de espanhóis, só que eram nascidos aqui, né? Então eles não tinham um poder de exercer cargo de administração, mas tinham um grande poder econômico, que eram as elites que estavam ligadas ao comércio e à produção, enquanto os chapetones tinham poder político, eles tinham o poder econômico, ok? E um outro fato que contribui para o surgimento de diversas manifestações contestatórias aqui na América Latina é a questão do haitianismo. O que significa isso? Significa que logo no início do século XIX, o Haiti, que era uma colônia francesa, ela se tornou independente. Ela foi um processo bastante intenso, porque houve uma grande revolução de escravos e ex-escravizados, né, que essa obra retrata um pouco dessa revolta durante as lutas de independência em São Domingos, na capital. A revolução ficou conhecida também como Revolução de São Domingos, e onde os escravizados e escravizados massacram literalmente a elite branca que dominava ali esse pedaço dessa ilha do Caribe, aqui uma representação cartográfica da localização do Haiti, aqui no Caribe, né, próximo a Cuba, Jamaica, e eles tomam poder, e uma figura importante dessa independência é esse descendente de escravos aqui, o Toussaint Louverture, que ficou muito conhecido. Então existia um medo muito grande de que esse tipo de revolta acontecesse, né, na América Espanhola. Então o haitianismo era um fator muito de muita apreensão aqui, né, para as elites da América Espanhola. Mas como é que acontecem as emancipações de fato, né? Nós vamos falar aqui nessa aula de algumas emancipações, de algumas independências aqui na América do Sul, né, na América do Sul espanhola. Então o Estado espanhol ele já não tinha tanta competência para administrar, né? Como a gente viu na aula passada, tem uma crise desse sistema colonial, ele já não tem tanta competência para administrar a colônia, então as elites coloniais passaram a apoiar a independência nessas colônias, passaram a pensar a forma de proteger os seus interesses políticos, econômicos, contra o avanço do Império Napoleônico, porque o medo também é que se o Napoleão conseguiu invadir a Espanha, ele poderia vir para a América e tomar posse de todos esses domínios aqui da Espanha. Então existia também essa questão. A partir de 1810 começam as primeiras revoltas, né, as primeiras insurreições pela independência nas capitanias da Venezuela, do Chile e no vice-reino do Rio da Prata, né? Aqui a capitania do Chile, né, da Venezuela, e aqui o vice-reino do Prata, que ocupa o espaço onde hoje é Argentina, Paraguai, Uruguai e uma parte aqui da Bolívia, né? Então essas elites, né, aqui representadas, né, crioulos e sobretudo, começam a repensar essas questões e se organizar para efetivamente colocar em prática os planos de independência. E o que acontece então? Por exemplo, nós temos, no caso daqui da América do Sul, nós temos duas figuras muito importantes nesse movimento todo de independência. Um deles é o San Martín, que é um crioulo,
né, uma pessoa ligada à elite econômica da América Espanhola. Ele era nascido na Argentina, onde hoje é a Argentina, então ele lidera um movimento de dependência nesse país, no espaço aqui do Rio da Prata, né, do vice-reino do Rio da Prata, aqui, onde hoje é Argentina, Uruguai e Paraguai, e também aqui no Chile, né, aqui uma representação da campanha que ele fez, né, toda a movimentação que ele fez agindo aqui e se deslocando depois para o Peru. Então, ele ajuda na luta de independência desses reinos, desses reinados que se tornaram estados independentes. E o plano dele era criar que a América Latina toda que fosse se tornasse independente e criasse estados independentes, né, cada qual governado conforme os seus interesses, os interesses daquela população que vivia ali. É uma ideia bastante interessante, só que ele não era o único que estava envolvido nessas independências. Nós temos também a figura do Simão Bolívar aqui representado. Simão Bolívar era um militar que acreditava em estados independentes, mas estados que fossem ligados entre si por laços de solidariedade e que formassem uma confederação, né, uma confederação de estados. Então, quando a gente pensa nos processos de independência na América Latina, é sempre importante observar, então, que, de modo geral, eles foram liderados pelas elites crioulas, porque o Simão Bolívar também era um crioulo, né, assim como San Martín. Então, eles estiveram diretamente envolvidos nesses processos que culminaram com as independências. Mas, apesar de lutar pela liberdade política e econômica das colônias, essas elites eles procuraram não alterar a ordem social que estava colocada, né? A estrutura social não vai mudar com a independência, né? Ela continua a mesma do período colonial. Não promoveram melhorias importantes nas condições de vida das populações mestiça, indígena e escravizada, né? Então, eles conseguiram a independência, mas mantiveram a ordem social conforme os seus interesses políticos e econômicos. E com as independências, né, desses vice-reinados e agora estados independentes aqui na América do Sul, nós temos uma discussão de como é que vai acontecer, né, esses governos, como é que vai se operacionalizar isso, né? Então a gente tem o pan-americanismo, que atualmente é bastante conhecido como bolivarismo, que era uma política de solidariedade, aquela ideia lá do Simão Bolívar, que pregava a união dos países, né, esses países independentes unidos contra o absolutismo europeu, né, a Europa que estava lá com os reis fortalecidos e querendo ainda manter as suas colônias, né? Então a ideia era se colocar contra isso, além de garantir uma paz continental aqui e a igualdade entre os governos que participassem dessa organização. Esses ideais de solidariedade continental do Bolívar ficaram conhecidos então como pan-americanismo e foram até colocados em prática durante um período de tempo. Mas em 1819, que começa de fato, né, essa organização, por exemplo, daqui da República da Grã-Colômbia, que era composta por Venezuela, Equador e pela Colômbia hoje, né, nós temos aqui a representação, além do Panamá, aqui. Então, seria uma grande república, né, uma república composta por vários países de grande extensão aqui, significativa extensão, e que promoveria esses valores aqui, né, esses valores de solidariedade. Só que essa confederação ela durou só até o ano de 1830, né? Essas ideias do pan-americanismo acabaram não tendo uma longa duração aqui, né? E outro contexto também de reflexão sobre como é que se daria a organização das nações da América Espanhola pós-independência ocorreu com o Congresso do Panamá, né, onde se discutiu essas questões. Logo após a criação da República da Grã-Colômbia, que nós vimos,
o Bolívar organiza esse congresso para quê? Ele desejava unificar todas as regiões recém-emancipadas na América Espanhola. Só que, né, o que aconteceu foi que essas nações, esses reinos, eles se fragmentaram em vários países. Então, o fracasso desse projeto de união ocorreu, né, sem que eles conseguissem conter, e isso se deve a diferentes fatores. Quais são esses fatores? Um deles é que as elites crioulas, né, aquela elite ligada à terra, ela estava preocupada em facilitar, né, a governabilidade local. Então, acreditavam que se tivesse uma política, uma economia regional, não uma política, uma economia muito centralizada, eles conseguiam negociar de maneira mais fácil. Além disso, existia também a figura dos caudilhos, né, que eram chefes políticos militares locais, né, que eles precisavam negociar também, que eles tinham umas ideias geralmente muito divergentes, e negociar seria bastante problemático se você tivesse um grande território para governar. Então eles acreditavam na fragmentação, que a fragmentação em vários governos independentes seria mais fácil de se concretizar. E havia também a questão geográfica e econômica, né? Uma grande diferença entre regiões, né? Algumas regiões eram mais isoladas, né? Outras tinham acesso mais fácil até para o mar, né? Para facilitar o comércio. Então tudo era uma questão de diferenças regionais que foram observadas aí logo no pós-independência na América Espanhola. Aqui nós temos uma representação desses caudilhos, aqui uma representação argentina, desses militares, né? Os militares sempre muito presentes aí nos governos na América Latina, na América Espanhola. Aqui nós temos uma representação da chamada Rota das Forças de Libertação. Dessas forças, né, que foram uma organização de exércitos pelo Simão Bolívar e pelo San Martín no século XIX. Aqui nós temos a rota percorrida por San Martín, saindo aqui de Buenos Aires, Argentina, e percorrendo toda essa extensão aqui, garantindo a independência, né, dessa região aqui, e o Simão Bolívar saindo aqui já da parte mais ao norte e se deslocando por toda essa área para garantir aqui a independência desses reinos aqui. Então, nós percebemos então essa rota de libertação que foi necessário percorrer para garantir as independências, né? E aqui uma imagem representando, né, esse companheirismo entre San Martín e o Simão Bolívar. Aqui um encontro que teria ocorrido em 1822. Eles eram, né, companheiros de luta muito reconhecidos, são muito reconhecidos ainda hoje por isso, só que eles tinham projetos diferentes, né, projetos antagônicos que a gente fala, porque enquanto Bolívar defendia uma América republicana, né, várias repúblicas confederadas, unidas, né, por uma confederação, o San Martín preferia a criação de estados independentes, mas monárquicos, preferencialmente governados por príncipes europeus, por pessoas daquela elite espanhola ou europeia, né? Então existia um objetivo de independência, mas existia uma grande divergência ideológica sobre o destino da América Espanhola independente aqui, principalmente, e aqui a gente está falando da América do Sul, certo? E, por fim, nós temos o mapa representando essa fragmentação, né? A quantidade de países que surgem no pós-independência, né? Que a América Espanhola no século XVIII e as independências, né? Percebam a quantidade de reinos que existiam e essa fragmentação toda que deu origem, né, aos países que são os nossos vizinhos hoje aqui na América Espanhola, né? O México, Cuba e tantos outros países aqui que tiveram suas independências todas ocorridas aí
no século XIX, ok? Então, essa foi a nossa aula de número 18. Na próxima semana, que é a semana do dia 5/10, as atividades relativas a essa aula estarão disponíveis no sistema EducarWeb. Se ficaram com alguma dúvida, né, alguma questão que não ficou bem esclarecida, podem falar comigo, podem me contactar, né, pelo sistema, pelo WhatsApp, por e-mail, certo? A professora está disponível e tenta ajudar no que for possível, ok? Um abraço e até a próxima aula.